Oi, tudo bem, pessoal? Para quem não sabe, aqui na Casa de Divulgação a gente começou um grupo de estudos sobre as providências divinas e a gente resolveu compartilhar um pouco do resultado com vocês. Esses estudos partem do ensinamento da razão da origem deixado por Oyasama e são desenvolvidos com base principalmente no mestre Keiichiro Moroi, e além de outras referências, são colocadas também reflexões, experiências e exemplos que o grupo achou interessante ressaltar. Embora não tenham sido passados diretamente pela Oyasama, eu acredito que essas reflexões sejam muito importantes para a gente conseguir perceber as providências no nosso dia a dia e sentir mais o espírito de gratidão. Além disso, é muito importante a gente refletir constantemente sobre o que corresponde não a Deus Parens, para a gente fazer uma autorreflexão, buscar sempre melhorar as nossas atitudes e evoluir espiritualmente. Assim, hoje eu vou falar sobre a sexta providência divina, que é Kashikone no Mikoto, que representa o trabalho da respiração no corpo humano e do vento no mundo. É a providência do sistema respiratório, da fala e de tudo que está relacionado com o ar. Quando a gente está correspondendo bem a essa providência, a gente consegue a graça de um sistema respiratório saudável e de vento que não nos prejudica. Mas quando a gente não consegue corresponder, né, acumulando a poeira do ódio, a gente acaba tendo problemas na respiração e problemas com a falta ou excesso de vento. No livro da doutrina da Tenrikyo é nos ensinado que Deus Parens pega uma solha do sudoeste e, experimentando as suas características espirituais, utiliza para sexta providência, Kashikone no Mikoto. Essa providência da posição sudoeste e cumpre função de 2 em 1 com a sétima providência da posição nordeste. Assim, qualquer desequilíbrio com uma afeta a outra também. Além disso, a providência de hoje é de natureza masculina e a sétima feminina. Todos os pares de providências que se completam são necessariamente um de natureza masculina e outra feminina. Isso significa que é como se as características de cada providência fossem concedidos como se fosse uma espécie de dom aos homens ou às mulheres, para que tanto os homens ou as mulheres consigam preservar e não perder esse dom que lhes foram concedidos, né? Embora todos devam cultivar todas as características. Então, vamos ver o que a natureza da solha nos ensina para entender o que Deus Parens deseja de nós. A solha é um peixe achatado, de tamanho pequeno ou médio, que vive no fundo do mar. Independentemente do local ser torto ou não, a solha se encosta no chão e se adapta completamente. Isso representa para nós o espírito da obediência, que consiste em se adaptar e obedecer plenamente às pessoas ou ao local, mesmo que para nós as intenções das pessoas ou as regras de um lugar sejam tortas. Deus Parens concede a nós, as pessoas e os locais, para o nosso crescimento espiritual. Por isso, o que corresponde a Deus é ser como a solha, que obedece e se adapta completamente. O esforço em obedecer é que vai trazer bons resultados quando a gente for gerir ou cuidar de alguma coisa. Quando a gente tem problema na parte da liderança ou em ser obedecido, é porque a gente tem ou a gente teve problemas na parte da obediência também. Já ressalto que essa obediência é diferente de ser submisso, de obedecer cegamente ou por obrigação, porque essa obediência consiste em respeitar e obedecer por vontade própria, de coração, sempre buscando a harmonia do local e a alegria das pessoas, principalmente de Deus Parens. Além disso, apesar de a gente precisar aprender a dizer sim para corresponder a essa providência, a providência correspondente, que eu vou falar no mês que vem, ela corresponde ao saber dizer não, nas horas certas, e as duas precisam estar em equilíbrio. Mas eu já adianto que a gente só consegue delimitar bem as coisas, né, sabendo dizer sim e não nos momentos certos, depois de ter exercido bastante o espírito da obediência. Com certeza, obedecer não é uma coisa fácil e as pessoas que desejam ser obedecidas, elas precisam ter o cuidado, né, com a sua fala e com as suas atitudes. Mas se uma pessoa uma hora fala uma coisa, mas logo depois fala outra, ou então fala em tom de grosseria, né, em vez de sentir insatisfação, a gente pode pensar que é Deus Parens querendo que a gente exerça a verdadeira obediência.
É fácil respeitar e obedecer aquilo que a gente concorda, mas a gente precisa lembrar que o respeito e a obediência só são verdadeiros quando a gente faz, mesmo quando a gente não gosta de alguma coisa. Assim, na família, mesmo tendo opiniões diferentes, é muito importante que os filhos obedeçam os pais, porque enquanto a gente é filho, significa que Deus Pai quer que a gente desenvolva o espírito da obediência para que a gente consiga, né, viver as nossas vidas depois de adulto. No trabalho, na igreja ou em qualquer outro lugar é a mesma coisa. Mesmo que a gente se depare com atitudes ou práticas com as quais a gente não concorda, né, ou com que a gente não está acostumado e que provavelmente a gente faria diferente, em vez de querer mudar tudo, causar conflitos e desarmonia, é muito importante primeiro aprender as tarefas e seguir com alegria aquilo que nos pedem ou que já está estabelecido, para um dia, quando chegar a nossa vez, a gente conseguir orientar as pessoas da melhor forma. Quando algo que está estabelecido nos incomoda muito, mas a nossa opinião ou atitude pode causar alguma desarmonia, ou quando a gente não tem a capacidade ou a posição para mudar alguma coisa, mesmo tendo experiência, é porque Deus Pai ainda não nos deu a voz para mudar as coisas e deseja que no momento seja treinado o espírito de obediência, não o de liderança. É só depois de exercer bastante a obediência que a gente adquire o merecimento para mudar alguma coisa. E quando isso acontecer, quando for nos dada a voz, é porque Deus Pai observou que a parte da obediência foi bem lapidada. Ainda sobre a solha, quando ela nasce, ela possui uma forma simétrica, né? Como os peixes que a gente conhece. Mas quando ela se desenvolve, ela adquire uma forma achatada, com o lado esquerdo voltado para baixo e encostado no chão arenoso, né? E o olho esquerdo migra para o lado direito, né? Dessa forma, enquanto os outros peixes, né, olham em direções opostas, a solha, né, por ter mudado a forma do corpo, né, ela tem os olhos sempre voltados para cima. Isso significa que, independentemente do que aconteça, a gente precisa ter sempre os nossos olhos voltados para Deus. Isso é espírito de confiança plena em Deus Parens. Sempre que nos acontece alguma injustiça ou algo que não nos agrada, o nosso intuito é resolver o assunto dando justificativas e satisfações às pessoas, muitas vezes com brigas ou discussões, né? Mas quando a gente confia plenamente em Deus Parens, essas coisas tendem a não nos afetar, porque a gente consegue acreditar em sua plena onipotência. Por exemplo, se alguém fala mal de nós, ou fala alguma mentira, ou acontece alguma injustiça contra nós, não tem por que a gente ficar bravo ou querer tirar satisfação, né? Acumular poeiras que nos faz mal, né? Se a gente confia em Deus Parens e sabe a verdade, isso deve bastar. Isso é exercer confiança plena em Deus Parens. Uma vez, quando eu estava no Japão, uma veterana de trabalho chegou para mim e chamou a minha atenção, dizendo que eu estava executando uma tarefa de maneira errada, né? E eu achei estranho, mas eu fiz como ela pediu. Logo em seguida, chegou outra veterana e também me chamou a atenção, dizendo que eu estava fazendo errado de novo e que era para eu fazer de um outro jeito, que era o jeito que eu estava fazendo no início, né? Num primeiro momento eu tive o intuito de me explicar e dar satisfação, mas logo eu percebi que era Deus Parens falando para eu confiar nele e exercer a obediência, né? Então eu fiz como essa outra veterana pediu, sem dar explicações para nada, né? O engraçado é que depois, né, as duas conversaram entre si e resolveram o assunto, né? Ainda bem que eu não briguei nem discuti, né? Porque eu sei que eu teria causado uma desarmonia muito grande. Se eu não conhecesse o ensinamento da Tendikyo, eu sei que eu teria ficado extremamente nervosa ou irritada com essa situação, porque eu não gosto quando acontece uma injustiça assim, ou quando alguém vai chamar a sua atenção por uma coisa que não é culpa sua, né? Mas eu consegui ficar muito feliz por ter conseguido fazer uma coisa que eu sabia que era extremamente difícil para mim, que era dizer sim mesmo achando algo errado, né? E também por ter conseguido ter meus olhos voltados para cima, para Deus Parens e para os ensinamentos, né?
Quando a gente perde, né, os ensinamentos de vista, a gente acaba querendo tirar satisfação, discutir e até fazer justiça com as próprias mãos. Perder a confiança em Deus Pai é deixar de ser como a Sônia, que está sempre com os olhos voltados para cima, né? E é o que move o sentimento de vingança, de retaliação, de ódio sem fim, agindo de maneira contrária aos ensinamentos. Por isso, a gente não pode jamais deixar, né, que esses acontecimentos e que essas injustiças façam com que a gente perca a confiança em Deus. Outra coisa que a gente pode ver na Sônia é que ela deixa de ter o lado esquerdo ou o lado direito, ou seja, né, ela deixa de ter lados. Isso representa para nós a imparcialidade. Ter lado é ser parcial, e no nosso espírito acontece quando a gente pensa: isso é bonito, isso é feio, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, isso é justo, injusto, né? Esse tipo de julgamento moral são todos frutos da nossa própria vivência, e certamente outras pessoas vão pensar diferente. Pensar assim é normal, mas a gente tem que tomar cuidado quando esse julgamento nos traz insatisfação. Porque apesar de ser extremamente difícil, o que corresponde a Deus Pai é se contentar com tudo e não sentir insatisfação com nada, né? E para isso é fundamental a gente exercer a imparcialidade e achar tudo bonito, justo, certo e bom. Quando a gente não se esforça para pensar assim, a gente acaba acumulando muitas poeiras e isso faz muito mal para nós mesmos e reflete de maneira muito negativa no nosso corpo e na nossa volta, né? Por isso a gente deve exercer a imparcialidade em todos os momentos, né? Por exemplo, em vez de defender um lado e punir o outro, o que pressupõe conflitos e o que deixa as pessoas muito nervosas, irritadas, né? A gente deve pensar que Deus Pai deseja a união e a harmonia entre todos. A gente consegue ser imparcial quando a gente ouve as diferentes opiniões sem nos alterar, né? E analisar os dois lados que estão entrando em discórdia para então tentar uma solução que tenha harmonia e união. É o que os pais geralmente fazem quando seus filhos brigam, eles sempre buscam a conciliação, né? Deus Pai jamais deseja desarmonia ou conflito entre seus filhos, né? E na TNQ é nos ensinado que todos os seres humanos são filhos de Deus Pai, ou seja, todos nós somos irmãos, né? E por isso, né, se dá o direito de brigar com outras pessoas por causa das próprias convicções, né? Descontenta muito Deus Pai, né? É o que move as guerras nesse mundo. É também o que causa desarmonia em casa, nas famílias, no trabalho, nos locais em que a gente frequenta, né? A gente deve evitar isso e lembrar que nada justifica os conflitos ou a desarmonia entre as pessoas, né? Vejam que ser imparcial não é o mesmo que ficar em cima do muro ou deixar de defender seus ideais. A gente precisa ter, sim, princípios fortes que nos ajudem a viver o dia a dia cada vez melhor. E sempre defender e seguir aquilo que a gente acha certo. Mas eu queria deixar claro que os nossos princípios não devem ser nunca, jamais, motivo para própria insatisfação ou para brigar com as outras pessoas, né? Deus Pai deseja que haja amor e respeito entre todos, né? Sempre evitando as brigas e discussões. Assim, é só assim que a gente vai estar correspondendo a essa providência. E assim como os outros instrumentos, a Sônia também representa a humildade, né? Graças à sua pigmentação, ela consegue se camuflar no fundo do mar, o que ajuda a fugir de predadores e a caçar suas presas. Como ela adquire a coloração do local onde ela está, a sua humildade consiste em passar despercebido, em não chamar atenção, ajustando-se a qualquer pessoa, lugar ou situação. Muitas vezes a gente sente a necessidade de fazer coisas grandiosas, de chamar atenção, né? Mas a gente deve sempre dar valor às pequenas coisas do dia a dia, né? As pequenas ações e também reconhecer que tem sempre alguém trabalhando onde a gente não vê. Essa mesma humildade pode ser observada no ar,
A gente não consegue ver o ar, mas a gente pode sentir a sua presença, né, através da respiração, do vento, e a gente sabe do valor inestimável que tem para nossas vidas, né? Na Tenrikyo é ensinado que o fogo, a água e o ar são trabalhos divinos que representam Deus Parens e o equilíbrio desses três elementos que possibilita a vida na Terra. Nos 2 primeiros vídeos eu expliquei sobre o que é ter o espírito da água e do fogo, e agora eu vou falar sobre o espírito do ar. Mesmo sendo fundamental, o ar não chama a nossa atenção. Pelo contrário, quando o ar é puro, ele possibilita que a gente enxergue a beleza das coisas. Além disso, possibilita que a água e o fogo exerçam plenamente o seu trabalho. Por isso, a grande característica do ar é a invisibilidade. O que isso significa? Significa que é importante a gente aprender a ser invisível, deixando o nosso ego de lado e ceder 100% do nosso ser a Deus Parens. O Sasuke do sopro, que é uma espécie de cura através do sopro, né, foi concedido a 4 pessoas que tinham um espírito como o ar. Gisaburo Nakata, Naokichi Takai, Lin Masui e Shirobe Umetani. Essas pessoas eram tão puras e invisíveis como o ar, que tudo o que faziam era exatamente a intenção de Deus Parens. Ceder 100% de si a Deus Parens não é perder a própria personalidade ou a própria vida. É sempre fazer instantaneamente tudo de acordo com a intenção de Deus Parens, assim como o ar que possibilita instantaneamente o trabalho da água e do fogo. As pessoas que exercem o espírito do ar, fazendo tudo exatamente como Deus Parens deseja, são pessoas que conseguem compreender na hora a intenção do outro. Não precisa nem de palavras, porque elas entendem apenas com o olhar ou através do ar. Ainda como o vento e a fala são a mesma providência, o vento no mundo é o reflexo de como o ser humano utiliza a palavra no seu dia a dia. Quando o ar circula de maneira agradável, ele se torna uma brisa refrescante. Mas quando o ar não circula, surge um mofo. Ainda quando o vento é muito forte, se torna um vendaval que pode nos prejudicar. Dessa forma, para ser agradável, é preciso que o vento esteja na medida certa. Isso representa para nós a utilização adequada da fala. Como a solha é um peixe que tem a boca arredondada, não tem dentes desenvolvidos, acredito que isso signifique utilizar palavras suaves que não machuquem os outros. Oyasama sempre alertou sobre o uso das palavras e sobre o poder da palavra para a harmonia dos locais, né? E o mestre Moroi fala que a gente deve utilizar palavras que as pessoas apreciem. Quando as nossas palavras são reconfortantes e animadoras, são como uma brisa agradável e refrescante. A gente precisa sempre utilizar palavras para ensinar, para elogiar, confortar e animar as pessoas, né? Quando a gente não faz isso sem perceber, surge o desânimo, a tristeza e é como o ar que não circula, causando um mofo e apodrecimento dos alimentos. Para não acontecer isso, a gente precisa sempre utilizar as palavras para ajudar e animar as outras pessoas. Mas, da mesma forma como a gente não pode deixar de usar as palavras, a gente também não pode utilizar as palavras de maneira que machuque as pessoas. Palavras ofensivas que machucam, que causam raiva ou que transmitem sentimentos ruins são todos como ventos fortes que fazem aumentar os incêndios e que causam danos, né? E eu não estou falando apenas da palavra falada, mas também da palavra escrita. É muito importante a gente cuidar como a gente se comunica, né? Também pelas redes sociais, para a gente não perder a graça do vento que refresca. Muitas vezes as pessoas utilizam um tom agressivo ou palavras inadequadas para defender a própria opinião ou a posição diante de alguma coisa. É um erro que eu mesma acabo cometendo, porque eu estou muito presa a esse meu julgamento, né? Eu acabo não sendo imparcial. E acabo ignorando que acima da minha opinião, o certo para Deus Parens é a harmonia. Nada justifica uma pessoa gritar, ofender, machucar ou ser grosseiro com o outro. Quem utiliza mal as palavras para reclamar, para fofocar, para falar mal dos outros, para fazer piada de mau gosto, para apontar os erros dos outros, para gritar, para machucar,
causa o desequilíbrio dessa providência e Deus Pares não consegue exercer o seu trabalho direito. As palavras cortam e, além de machucar, elas podem destruir os sentimentos da pessoa e até matar. Quantas pessoas não se suicidam por causa de palavras mal usadas? Quando as palavras que a gente diz ou que a gente escreve não estão de acordo com a intenção de Deus, a sexta providência entra em desequilíbrio e a providência respectiva, que é a providência do corte, acaba em desequilíbrio também, causando o afastamento das pessoas, o rompimento das relações antes saudáveis e até mesmo o falecimento antecipado de entes queridos. O Oyasama nos ensinou que é preciso ter sempre o mesmo tom, o modo de falar, e que a gente nunca pode falar palavras que machucam, né? Palavras cruéis. Por isso é essencial cada um de nós buscar sempre utilizar as palavras da melhor forma possível, com tom gentil, sempre conhecer o outro para saber como elas vão receber o que a gente está falando, né? A gente precisa fazer isso principalmente com as pessoas da casa, né? Ou com as pessoas com quem a gente mais fala. Eu vou propor um exercício, né? Pensem nas pessoas com quem vocês mais falam. Como é o diálogo entre vocês? Como é a maneira e o tom com que vocês falam com elas? Antes de falar, vocês costumam pensar bem para que elas compreendam bem? Agora vamos pensar o seguinte, né? Se as pessoas do trabalho, da escola ou dos locais que vocês frequentam, né, falassem com vocês da mesma maneira como vocês falam frequentemente, né? Como vocês iam receber? Vocês iam receber bem? Se sim, é porque praticam diariamente o bom uso das palavras, mas se não, é bom melhorar o uso das palavras em casa, porque o modo como a gente fala em casa ou como a gente fala frequentemente vai ser refletido no modo como as pessoas de fora vão falar conosco. E se a gente tem o costume de falar de maneira grossa com os pais, com o cônjuge, com os filhos, a gente acaba plantando todos os dias essas sementes de grosseria. E com isso, quando a gente for falar com alguém de fora, mesmo tomando muito cuidado, a gente não vai ter o merecimento de ser ouvido como a gente gostaria, porque não é isso que a gente vai estar plantando todos os dias. Por isso, para a gente ter o merecimento de ser ouvido, compreendido como a gente gostaria e ter uma boa comunicação através das palavras, a gente precisa praticar isso diariamente. Ainda, por ser uma providência de natureza masculina, é muito importante que os homens sempre cultivem esse dom. Da mesma forma que Deus Pares concedeu às mulheres o dom do calor, do sorriso, do carinho, da resistência, da gestação, aos homens foi concedido o dom da serenidade, da racionalidade, da firmeza e das palavras também. As palavras ditas pelo homem têm um poder muito grande, por isso é essencial que os homens tomem ainda mais cuidado ao falar, principalmente dentro de casa, com os pais, com a esposa, com os filhos. Se o homem descuidar com o uso das palavras, ele acaba utilizando o seu dom para fins errôneos, né? E isso pode causar danos muito sérios para a família. É muito importante ter um tom amável para ter harmonia na família. Se pelo contrário um pai de família impaciente, não escuta direito a esposa ou o filho e fala em tom agressivo, né, palavras que machucam, que entristecem a família, Deus Pares não vai conseguir trabalhar através dessa providência, vai surgir a desarmonia, a confusão e o lar vai ser desequilibrado, instável, como se tivesse passado um tufão ou vendaval. Com certeza, para ter harmonia, a mãe deve fazer a sua parte também. Afinal, o Oyasama ensinou que quando uma mulher respeita o marido dentro de casa, as pessoas de fora também vão ter respeito por ele. E a harmonia se instala no lar. Mas é muito importante que o homem procure elogiar a esposa, os filhos e procure sempre animar as pessoas em volta com palavras gentis. Mesmo sendo poucas palavras, a esposa vai ficar muito feliz se o marido falar eu te amo, obrigada pela dedicação, etc. São simples, mas são palavras que contentam muito e que ajudam muito na relação e fazem com que esse dom seja bem utilizado para se ter a harmonia no lar. Agora eu queria falar sobre a poeira que não condiz com a sexta providência, que é a poeira do ódio.
Na explicação, a gente tem o seguinte: ódio é julgar mal e detestar aqueles que aconselham para o nosso bem. É odiar, falar mal pelas costas ou ridicularizar outras pessoas sem motivo, apenas por não simpatizar ou não tolerá-las. Ainda as pessoas próximas, como marido e mulher, pais e filhos, discutirem devido a caprichos pessoais também é considerado poeira. Como a gente pode ver, a poeira do ódio é acumulada quando a gente detesta demais alguém, com ou sem motivo. Ainda, o ódio nos leva a utilizar palavras de maneira adequada, para falar mal dos outros, pelas costas, para debochar ou para ofender. É muito parecido com a raiva e muitas vezes elas andam juntas, mas a raiva é uma explosão de sentimentos que não necessariamente acontece por a gente detestar alguém, mas por acontecer alguma coisa que a gente acha errado e geralmente acontece na hora e na frente da pessoa. Já o ódio nos leva a querer destruir a imagem do outro, tanto na frente quanto pelas costas. O Primaz da Sede explica da seguinte forma: é poeira sentir ódio de uma pessoa só porque não simpatiza com ela, sentir ódio de alguém só porque falhou em alguma coisa ou se enganou, sentir ódio por alguém porque este não lhe agradeceu ou por algo ou porque lhe causou algum constrangimento. Todo ódio que sente devido ao seu egoísmo ou devido à sua crueldade é considerado poeira. Também considera-se poeira a atitude de odiar aqueles que não têm laços sanguíneos, como nora ou genro, a atitude de falar mal dos outros ou ridicularizá-los. A partir dessa explicação, eu queria ressaltar que a poeira do ódio também é acumulada quando a gente não consegue aceitar nem perdoar o erro de alguém. É o sentimento que leva as pessoas a usarem todos os artifícios para machucar ou ofender o outro, e quando muito acumulada é também o sentimento que leva à vingança. Deus Pares deu para nós o livre-arbítrio, e isso significa que Deus deu ao ser humano, a cada filho seu, o direito de viver a sua vida, né? Por isso, mesmo errando, todo mundo recebe as orientações de Deus Pares para aprender o caminho certo no momento certo. Significa que Deus Pares não condena os filhos pelos erros ou pelas escolhas erradas. Pelo contrário, Ele permite que a gente aprenda com isso, e a cada coisa que a gente precisa aprender, Deus Pares nos ensina no momento certo. Mesmo que alguém cometa um erro ou até mesmo alguma injustiça, a gente precisa confiar que Deus Pares vai orientar essa pessoa. O Primaz cita o ensinamento de que odiar o crime é aceitável, mas odiar a pessoa é poeira. Pensando nisso, é bom a gente sempre refletir se a gente está odiando o crime ou a pessoa. Se uma pessoa errou, certamente Deus Pares vai se encarregar disso de alguma forma. Mas quando a gente odeia alguém por ter feito algo que a gente acha muito errado, significa que a gente não está confiando plenamente em Deus e que a gente está colocando a nossa justiça acima dos trabalhos divinos. Odiar e condenar alguém é não acreditar que a pessoa pode aprender com seus erros ou aprender no seu tempo. Ninguém tem o direito de condenar nem odiar ninguém. Por mais que a gente esteja certo, acumular ódio não leva a nada. Só nos prejudica, faz mal para a saúde, principalmente porque não corresponde à intenção de Deus Pares. Então, se a gente escolhe corresponder a Deus, a gente não pode odiar as pessoas. Além disso, se uma pessoa se arrepende, reconhece os seus erros e se torna uma pessoa melhor, a gente não precisa continuar acumulando a poeira do ódio. Num livro que as meninas ganharam, tinha um exemplo de um pai que tinha abandonado as suas filhas. É um erro muito grande, né? Mas depois de muito tempo, ele reconheceu que fez uma coisa errada, né? E procurou pelas duas. E como as duas eram espiritualizadas, elas não guardavam nenhum sentimento ruim por ele. Eu acredito que é isso que Deus Pares deseja de nós, né? Todo mundo acumula as poeiras em proporções grandes ou pequenas. Por isso é muito importante a gente saber reconhecer, refletir e rezar para limpar cada uma delas. Então, se por acaso existem pessoas com quem a gente não simpatiza muito, ou seja lá por que motivo for, ou se a gente utiliza palavras de maneira inadequada, mesmo que seja em pequena proporção, isso é poeira.
e causa o desequilíbrio dessa providência. Por isso é importante limpar o espírito para não acumular a poeira do ódio, deixando de lado os nossos certos e errados e ver somente o que é certo para Deus, que é o amor, a união, o respeito, o bom uso das palavras. Eu vou dar exemplo de uma pessoa que parecia nunca acumular a poeira do ódio, porque nunca demonstrou julgar ou punir alguém, muito menos utilizar palavras para machucar os outros. É sobre o reverendo Yoshio Matsuzaki, primeiro condutor da igreja Taimon. Minha mãe sempre lembra dele com muita admiração e respeito, porque ela fala que é um grande exemplo de pessoa que realmente correspondia a Deus Pares, em especial a essa sexta providência. Quando a casa dele ainda era casa de divulgação, as coisas não eram nada fáceis, né? Eles moravam de aluguel, mas mesmo assim eles acolhiam as pessoas que precisavam. E a minha mãe chegou a morar lá por quase 8 anos. Ela conta que durante todo esse tempo que ela ficou, ela nunca viu o condutor alterar a voz nem dar bronca para os filhos. Mesmo quando eles faziam alguma coisa errada, ele só dizia, não pode, viu? Ou então só olhava, e bastava o olhar dele para que os filhos entendessem que eles tinham feito algo errado, né? A esposa dele nem precisava pedir o que faltava na casa, porque quando ela sentia falta de arroz ou de qualquer outra coisa, ele já aparecia carregado de mantimentos na mão e dizia, comprei. Apesar de ser de pouquíssimas palavras, as atitudes dele eram muito valiosas. E quando falava, era só gentileza. Era muito dedicado com a família, muito trabalhador, olhava carinhosamente para a esposa e era atencioso com todos os fiéis amigos e conhecidos. Algumas vezes elogiava os outros, mas nunca, jamais falava mal de alguém, muito menos para criticar. Como eles tinham uma lavanderia, meu tio, irmão mais novo da minha mãe, também morou lá por 3 anos da mesma época para trabalhar lá. E disse que nunca levou nenhuma bronca, mesmo sendo estabanado e sempre tendo levado bronca onde quer que fosse. Também tinha um rapaz que trabalhava junto com meu tio, que algumas vezes descansava demais na hora do almoço. Certa vez apareceu uma hora atrasado, mas o reverendo Yoshio sorriu e ainda perguntou, descansou bem? Ele realmente tinha um espírito elevado e iluminado. Ele era como um guarda-sol e brisa no verão e guarda-chuva nos dias chuvosos, porque sempre acolheu as pessoas que passavam grandes dificuldades ou algum problema com a família, não tendo onde ir. Ele nunca deixava ninguém que morasse na casa dele passar fome ou fazer cerimônia, porque as palavras dele logo depois das refeições eram, comeu bem, come bastante para não sentir fome depois. Era como um verdadeiro pai que trata os filhos com carinho, com imparcialidade. Qualquer pessoa que visitava a sua casa, o reverendo Yoshio cumprimentava dizendo, seja bem-vindo, fique à vontade, tome um café. Ou então, quando era perto da refeição, pedia para comer junto. Nunca, jamais fazia as pessoas irem embora sem sentir alegria e fazia isso com muita naturalidade. Era humilde, generoso e estava sempre pronto para estender a mão a quem necessitasse. Quando ele ouvia dizer que tinha alguém doente, seja conhecido ou desconhecido, nunca se importava com o horário, nem com a distância. Podia ser meia-noite, madrugada, mesmo assim nunca demonstrou cansaço. Percorria junto com a esposa quilômetros e quilômetros para ajudar e fazer oração para as pessoas e muitas vezes levava mantimentos para as pessoas que ele sabia que passavam necessidade, né? E o que mais impressionava a minha mãe é que esse reverendo, mesmo voltando de madrugada, depois de visitar as pessoas enfermas, do outro lado da cidade ou em outro município, ele nunca falhou no preparo das oferendas da manhã. Ele nunca faltou às orações da manhã e da noite, e mesmo que ficasse muito tarde para dormir, ele ainda escrevia no diário. Minha mãe disse que ele agia como a Sônia
e como o ar, porque onde quer que fosse, toda essa postura era somente voltada para Deus Pai. E sempre dava valor e agradecia o momento sem se preocupar com o amanhã, porque o espírito dele era sempre amparado somente em Deus Pai e Oyasama. Ela ainda disse que apesar de ele fumar, ele nunca teve problema com isso. E eu tenho certeza que há uma graça que ele recebia por corresponder a essa providência, por exercer a obediência, a confiança em Deus e por sempre fazer bom uso das palavras e nunca acumular ódio. Agora eu queria falar sobre Kashikone no Mikoto no corpo humano. No corpo humano, ele exerce os seus trabalhos na respiração. Qualquer problema relacionado ao sistema respiratório significa que tem algum desequilíbrio nessa providência e na sétima providência, que é Taishokuten no Mikoto. Como exemplo, a gente pode citar asma, bronquite, sinusite, rinite, alergias respiratórias, tuberculose, pneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema pulmonar, câncer no pulmão, etc. No vídeo sobre a terceira providência, eu falei sobre a história da minha avó materna, que tinha sido desenganada pelos médicos por ter tuberculose, asma e problemas renais. Tanto a tuberculose quanto a asma são problemas respiratórios, e naquela época não se tinha tratamento como hoje, né? Mas ela tinha um filho de apenas 2 anos, e como ela não podia contar nem com o marido, nem com os parentes, ela pensava em fazer qualquer coisa para receber a graça da salvação, para poder cuidar dele até pelo menos completar 15 anos de idade. Assim, no exato momento em que ela estava suplicando e rogando para Deus para que ele concedesse a vida, né, dela de volta, entrou na casa dela um reverendo da Tenrikyo, que ministrou Sasuke, né, rezou para ela e explicou sobre o corpo emprestado por Deus Pai, sobre o trabalho das 10 providências e sobre as 8 poeiras espirituais. Assim, ela fez a promessa de seguir a vida inteira dedicando somente para o caminho da fé e fez o curso de formação espiritual lá no Japão. Lá, ela conseguiu analisar a doença tão grave que ela carregava. E assim ela compreendeu a falta de virtude, né, em merecer a vida com um corpo saudável, e ficando somente com uma troca de roupa e peça íntima, ela se desfez de tudo, de todas as roupas, calçados e pertences, levou tudo para a loja de usados, né, e converteu em poucos trocados para fazer oferenda à igreja em agradecimento à salvação. Assim ela passou a viver dedicando somente para Deus e para a salvação e divulgação, ajudando os próximos na mais simplicidade possível. Com isso, ela recebeu o milagre de ser vivificada novamente e teve o merecimento de viver mais 50 anos e de ainda ter 8 filhos. Mas, como eu disse no vídeo passado, o meu avô, apesar de ser uma pessoa muito boa, ele fumava, ele bebia muito e ainda por cima ele tinha o vício do jogo. Com certeza era muito difícil para minha avó. Mas ela sabia que essa era a predestinação dela e por isso ela nunca brigou ou utilizou palavras para agredir ou ofender meu avô. Pelo contrário, por sofrer de doenças respiratórias, ela sempre buscou ficar quieta para não utilizar palavras de modo que causasse desarmonia na casa. Eu acho que graças a isso, graças à fé da minha avó em compreender a predestinação, em aceitar e tentar mudar, o meu avô foi melhorando em muitos aspectos e eu acredito que a minha avó tenha cortado muita da má predestinação por sempre buscar obedecer a Deus ao optar pela harmonia em vez de brigar e condenar o meu avô por atitudes que normalmente as pessoas consideram erradas, né? E a minha mãe fala que ela mesma sentiu muito essa mudança e que os 5 irmãos abaixo dela conviveram com o pai já bastante mudado e não conheceram aquela pessoa que perdia o controle quando bebia
ou que não voltava para casa para se mergulhar no jogo. Particularmente, essa é uma lição muito difícil para mim. Apesar de fazer anos que eu não sofro com a asma, é uma doença que eu tenho e além dela eu tenho sinusite também. Infelizmente, eu sempre me altero, eu aumento o tom e eu acabo utilizando palavras que machucam quando eu sinto que eu não estou sendo ouvida ou quando eu acho que tem alguma coisa muito errada. Mas acredito que Deus Parens tenta sempre me falar, né, através disso que eu tenho, que acima de qualquer noção de certo e errado que eu tenha, eu preciso sempre optar pela harmonia onde quer que eu esteja, né? Porque isso é confiar e obedecer em Deus Parens, afinal só Ele sabe sobre todas as vidas que eu passei antes, né? E se a minha noção de certo e errado interfere na harmonia da casa, significa que eu respeito mais a mim do que Deus Parens, e isso não pode acontecer, né? Agora eu queria falar sobre Kashikune no Mikoto no mundo. No mundo é a providência do ar, do vento, e quando essa providência está em equilíbrio, quando a gente não acumula a poeira do ódio e quando nossas palavras são agradáveis, a gente consegue ter sempre o merecimento da brisa refrescante. Mas quando tem um desequilíbrio, quando as nossas palavras são agressivas, cheias de ódio, a gente acaba perdendo o merecimento dessa brisa e acaba sofrendo com ciclones, vendavais ou tufões. Hoje a gente está enfrentando um problema muito grave relacionado ao ar e à respiração, que é essa pandemia do novo coronavírus. A Covid-19 é um problema respiratório que pode se agravar e ser até fatal. Por ser respiratório e estar acontecendo em todo mundo, eu acredito que isso signifique para todos nós, seres humanos, que a gente vem errando no modo como a gente vem utilizando as palavras. Muitas pessoas usam as palavras para transmitir sua raiva, o seu ódio, incitando mais desarmonia e inimizade, até mesmo pela internet. Hoje a gente vê muitas pessoas brigarem, ofenderem e punirem uns aos outros para tentar expor a sua opinião ou posição. Mas em vez de defender a nossa opinião de maneira errada, agredindo ou ofendendo as pessoas que pensam de forma diferente, né? A gente precisa dar lugar para a intenção de Deus Parens, que é evitar a desarmonia e o mau uso das palavras, tanto faladas quanto escritas. As nossas palavras, elas não podem estar contaminadas, né, de ódio ou de sentimentos ruins. Isso reflete no ar contaminado. Para isso, a gente precisa refletir bastante sobre como a gente se comunica no dia a dia com as pessoas. Buscar palavras calorosas, animadoras, reconfortantes, palavras de agradecimento, de respeito e deixar de lado tudo que possa causar desarmonia. Ainda, a gente precisa também tomar muito cuidado com o que a gente faz na natureza. Na época em que houve surto de cólera no Japão, Oyasama registrou nas escrituras divinas que se tratava do pesar de Deus. Nas escrituras, esse pesar se trata basicamente do fato de o ser humano fazer do mundo a sua vontade. Isso significa que Deus Pai estava avisando através de Oyasama que o ser humano já estava abusando muito desse mundo, que é o corpo de Deus Parens. Então, a gente precisa cuidar do ar e de tudo que está relacionado a ela, como as árvores, e a gente não pode causar poluição ou desmatamento apenas para o nosso próprio bem, porque o ser humano não está acima da natureza, né? O ser humano e a natureza, elas devem estar em equilíbrio. Quando a gente aprender que a paz, a harmonia são mais importantes do que brigar e fazer guerra para a gente defender o que a gente pensa e passar a utilizar sempre palavras de forma que contente a Deus Parens. E quando a gente aprender a conviver harmoniosamente, né, com a natureza, sem causar danos, eu tenho certeza, né, que a gente não vai precisar passar novamente por uma pandemia como essa. Eu espero que vocês tenham gostado da reflexão e muito obrigada pela atenção. Mês que vem eu vou falar sobre a sétima providência. Até mais!